E os casos de mau atendimento ou falta de atendimento da parte da área da saúde de Vilhena seguem aqui no nosso Bronca Livre. E agora eu estou aqui com a Joyce, ela que levou seu filho de apenas 1 ano e 3 meses com febre, com infecção no hospital e não conseguiu atendimento, não conseguiu internar o seu filho. Joyce, pode contar pra gente como foi essa história? Então, eu fui no hospital numa quarta-feira, né, à noite. Chegou lá, passei pela doutora, ele estava com febre. Passei pela doutora, a doutora pediu uns exames dele, né? Aí eu fui, fiz os exames. Quando foi para retornar, que esse exame estava pronto, já era mais ou menos umas 11 e pouco, né? Retornei e aí a doutora já não estava mais. Fui passar pelo médico, né? E o médico falou que constatava uma infecção no exame do meu filho, só que eu precisaria retornar no outro dia, né, na quinta-feira, precisava retornar para passar pelo pediatra, né? Que eles não queriam internar meu filho, né? E aí eu fui pedir para ele, falei assim, doutor, interna, que daí fica ruim para a gente se localizar de moto, né? Com essa criança, né? Porque não tem outro jeito de se movimentar, né? E aí a gente foi e ele falou assim que alterou a voz comigo e falou que não teria como ele internar a criança. E era para me retornar no outro dia que eles iriam internar ele, né? E aí voltei para casa, tipo assim, indignada, né? Quando foi no outro dia cedo, eu fui cedo, chegou lá, fiz a triagem, passei só lá na frente, esperando para fazer a triagem. Quando eu percebi, tinha um monte de gente que estava passando na minha frente. E aí eu falei assim, moça, a senhora enviou a ficha do meu filho lá? Ela falou assim, enviei, agora é só esperar. É porque a gente não está tendo médico e os casos mais urgentes a gente está encaminhando na frente. Aí eu falei, nossa, meu filho com febre, né? E aí eu fui lá falei assim, moça, tem como você medir a febre do meu filho lá na triagem? A moça foi medir, já estava constatando 38 graus de febre. Aí eu falei assim, e agora? Ela falou assim, a gente não tem médico, mas a gente vai te encaminhar pelo outro doutor ali do lado. Fiquei esperando, esperei que o jeito de esperar, né? Fiquei esperando e quando fui atendida, quando o doutor abriu a porta, ele olhou para minha cara e falou assim, qual a idade do seu filho? Aí eu falei assim, 1 ano e 3 meses. Ele falou bem assim para mim, eu não atendo criança dessa idade. Falei, doutor, pelo menos me dá o papel de internação para o meu filho passar pelo pediatra lá dentro. Ele falou assim, eu não atendo essa criança. Ele se recusou a atender meu filho. O que eu fiz? Peguei o meu filho e fui na direção. Chegou na direção, como a gente, para variar, não tem ninguém da secretaria lá dentro também, né? Na direção também, uma enfermeira ligou para uma enfermeira lá dentro e pediu para ela vir até na direção. Aí ela veio na direção e eu estava lá sentada com meu filho já quase 40 graus de febre também, né? Que já estava aumentando a febre. E aí eu fiquei esperando lá eles me encaminharam para o pronto-socorro, disse que tinha um médico lá no pronto-socorro. Fiquei lá esperando mais de 1 hora. Eu fui ser atendida pelo doutor, já era 11 e pouco da manhã, entendeu? E com essa criança aqui sem mamar, sem nada. E aí fui atendida, ele passou um remédio, passou dipirona para febre, retornei para casa. Entendeu? Então, essa foi o desfecho da história, esse foi o atendimento. E você pode mandar um recado, então, diretamente para a administração sobre esse caso? Primeiramente eu estou indignada, né, com isso, né, porque eu pago o imposto para receber esse atendimento, né? E que, tipo assim, a gente da população procura melhora, né? Porque quem não quer melhora, né? Contrata mais gente, ou, tipo assim, troca de pessoas que estão lá da administração do hospital regional, porque a gente não aguenta mais. A gente vai e é sempre atendido do mesmo jeito. Sempre. Então, muitas vezes a criança doente acaba ficando em casa justamente por isso. Porque vai no hospital para quê? Para receber, para tomar os mesmos remédios que toma dentro de casa? Então, a gente quer melhora. A gente precisa de melhora. Muito obrigada, Joyce. Então, essa é a indignação de uma mãe de um filho de apenas 1 ano e 3 meses que, infelizmente, não foi atendido devidamente dentro do hospital regional. Maeli Nunes para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense.